Fala, meus correligionários! Novas pesquisas estão revelando que nossos estados emocionais estão mais sob nosso controle do que imaginamos. Nesse vídeo eu vou mostrar os últimos avanços da ciência em como gerenciar suas emoções. Nossas emoções são muito mais elásticas do que imaginamos. Que, ao aprender a utilizá-las, podemos melhorar nossa saúde, felicidade e longevidade. Vamos lá? Ethan Kross, psicólogo experimental e diretor do Laboratório de Emoção e Autocontrole da Universidade de Michigan, Estados Unidos, escritor do livro Shift, Como Gerenciar Suas Emoções para que elas não gerenciem você, nos dá um arsenal de estratégias de como gerenciar suas emoções. São exercícios mentais como reavaliação cognitiva, distanciamento psicológico, mudanças no ambiente e estímulos sensoriais. Primeiro de tudo, você tem que acreditar que as emoções não são fixas e estão no seu controle. Temos que amplificar as emoções positivas e temos que enfrentar as emoções negativas. Exames cerebrais mostram que a música altera a liberação de dopamina, a famosa dopamina, cara, e afeta a nossa resposta física ao estresse, influenciando frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de cortisol. Você nem faz ideia, mas agora na sua mão, tenho certeza, na sua mão, você tem uma ferramenta que redireciona de forma poderosa seus sentimentos. Só que a maioria das pessoas usam para potencializar a emoção e não para redirecionar. Porque Hollywood instalou um drive na sua cabeça que tá triste, tomou fora, morreu o cachorro, vai escutar a música triste. E aí você vai potencializar mais esse sentimento de tristeza, vai aumentar a depressão, vai trazer doenças, vai roubar anos da sua vida. E quando finalmente você superar esse acontecimento e voltar para a vida, já se passaram anos e você está cheio de doenças que te limitam. E o pior de tudo, você vai dizer que a culpa foi da outra pessoa que te deu fora. Não, a pessoa só decidiu que ela não queria mais estar contigo, bicho. É que às vezes umas pessoas não sabem se expressar direito e aí elas acabam traindo, enganando, tratando mal, sendo estúpido, fazendo merda. Mas o recado tá dado, né, meu? Então, comemora livramento, não queira ficar com quem não te quer. Não vai dar certo. E depois não se vitimize. Ok, Alessandro, eu entendi, mas qual é a ferramenta poderosa? A ferramenta poderosa é a música. Ela é um modulador sensorial, ela redireciona de forma poderosa o que sentimos. Música energética para animar e música suave para acalmar. Pegou o código? E música é apenas um dos vários moduladores sensorial, sensory shifters. Simplesmente usar o sentido físico, olfato, visão, tato, audição, paladar, movimento, temperatura para alterar o seu estado emocional sem racionalizar. Simples assim, sentiu, alterou. Por que isso? Porque os sentidos vão direto ao seu sistema límbico, que é aqui, imagina um furo bem no meio da testa, 5 centímetros para dentro, este é o seu sistema límbico, é a parte relacionada a emoções. E o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional, está colado no osso da sua testa, bem por dentro. Então ele passa direto e vai direto para o sistema límbico. Eu elaborei uma tabela com um exemplo de sensory shifters. Eu tenho aqui 7 exemplos de sensory shifters. O que fazer, o que o sensory shifter causa e em qual situação você deve usar. Aqueles que quiserem a tabela, manda um direct para mim em Instagram, sou o Alessandro Oliveira 1 e eu vou mandar a tabela em PDF. Eu vou dar só um exemplo aqui para você ver. Tato. Fazer carinho em um animal, usar cobertor pesado ou um banho quente cria a sensação de segurança e conforto físico. E você deve usar após discussões, em crises de ansiedade ou pânico. Outra estratégia é
Mude o ambiente, mude a sua mente. Passar meia hora no espaço natural, como um parque, já foi comprovado de ser um elevador de humor. Mas estudos recentes mostram que nem precisa sair de casa. Você que não quer sair de casa, não vou no parque. Não precisa. A belga Lisbeth Bogner, da Universidade Católica de Leuven, descobriu que assistir clipes curtos de documentários sobre a vida selvagem ajudou a participante a reduzir pensamentos repetitivos negativos durante uma semana. E o efeito positivo durou ainda mais uma semana. Quer dizer o quê? Quer dizer que assistir um clipe de 3 minutos uma vez por dia durante uma semana reduz pensamentos negativos? Sim, mas tem que ter atenção plena. Então precisa ver com fone de ouvido, sem distrações, preferência no seu quarto, com a porta fechada. Acreditar que isso é possível, sim, isso é possível, e apenas receber o clipe, as imagens, sem julgamento, sem racionalizar, sem querer aprender, sem olhar para o cabelo do leão e falar assim, nossa, olha o cabelo do leão. Apenas veja. Distanciamento psicológico. Pense como se fosse outra pessoa. A estratégia é a self-distancing, autodistanciamento. Nada mais é do que olhar de fora para os seus próprios problemas. Como? Bom, você fala em terceira pessoa com você mesmo. Isso ajuda a aliviar a dor, raiva e a sensação de encerramento emocional. Diante de um problema interpessoal, fale com você mesmo como se fosse seu amigo. E aí depois dê um salto pum, mental e pensa como você se sentiria sobre isso daqui a alguns anos. E por último, compare com uma dificuldade superada. Simples, eu dou um exemplo. Você recebeu uma mensagem atravessada no WhatsApp de alguém da sua equipe. Imediatamente, você lê, fica com raiva, se sente desrespeitado e a cabeça começa. Como é que esse cara teve coragem de falar assim comigo? Eu devia responder agora e botar esse cara no lugar dele, bicho. Eu vou engolir essa e eu vou parecer um fraco, aí todo mundo vai pisar em mim. Uma maneira de acalmar esses pensamentos da cabeça, você muda a forma de falar consigo mesmo. Em vez de eu estou com muita raiva, diga Alessandro, por que isso te incomodou tanto? Ou o Alessandro está se sentindo atacado, mas será que é sobre ele ou sobre a outra pessoa? Faça um salto mental no tempo. Pergunte a si mesmo, como que eu vou me sentir com isso daqui a 6 meses? E essa situação vai importar daqui a 5 anos? Isso mostra que o problema não é eterno. E aí você compara com uma dificuldade superada. Eu já passei por situações bem piores que essa e sobreviver. Eu terminei a prova de Ultraman de 515 km, não é nada, é uma mensagem. Quer dizer, se ele tivesse coragem, ele falava na cara, não mandava o WhatsApp, né? Essas foram algumas estratégias para você aprender a lidar com as emoções, se familiarizar com ela e, por conta própria, aprender quais funcionam melhor com o seu perfil emocional único. Quer dizer o seguinte, uma música que vai me deixar bem não vai te deixar bem, porque os perfis emocionais são únicos, cada pessoa é uma pessoa. Agora imagine o seguinte, você ter uma resposta emocional e saber exatamente o que fazer para lidar com ela. Então, um pouco de esforço e fé nas suas próprias habilidades, isso é bem possível. Nos vemos no próximo vídeo. E aqueles que quiserem a tabela Sensory Shifters em PDF, me mandam um direct no meu Instagram. Sou o Alessandro Oliveira 1 e eu mando a tabela para vocês. Valeu, gente. Estamos juntos até depois do fim. Eu acho que essa mão quer dizer alguma coisa.